Como fazer um Pense Comigo dentro da aliança divergente do Elton Euler, o criador da teoria da permissão? Fala, divergente! Meu nome é Maurílio Santos e esse é o canal O Aliado Divergente. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você faz um Pense Comigo, qual é a estrutura do Pense Comigo, por que você precisa fazer um Pense Comigo, onde você vai pedir ou quem você vai chamar ali para fazer o Pense Comigo com você. E também vou falar sobre algumas coisas que aconteceram comigo exatamente quando eu fiz o Pense Comigo nos grupos ou no particular com alguma pessoa em específica. Se você, assim como eu, já teve essa dúvida ou está passando por esse momento, fique comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo você vai aprender tudo. Então, o primeiro passo é o que é o Pense Comigo. O Pense Comigo, aliado, aliada, nada mais é do que uma forma de apoiar o outro aliado. É uma situação onde alguém está passando por algo, ou está tentando algo, está tendo alguns bloqueios mentais, emocionais ou comportamentais, e a pessoa não está conseguindo avançar. Com isso, através da estrutura do Pense Comigo, da Aliança Divergente, você vai conseguir estruturar um passo a passo detalhado do que você está tentando, do que você está passando, para que você possa conversar, debater com outro aliado ou dentro de um grupo. Você pode colocar dentro dos grupos ou falar com um aliado em particular e você expor aquela situação e esse aliado apoiar você, colocar você para pensar, para refletir sobre as possibilidades, trazer novas percepções e ideias para que você possa avançar mediante aquela situação que está travando você e impedindo você de continuar evoluindo. Uma outra situação também sobre a questão do Pense Comigo é onde e para quem eu peço o Pense Comigo. Isso é uma dúvida muito frequente dos aliados dentro da Aliança Divergente. Onde eu peço o Pense Comigo? Eu peço para o Ramon nas lives no YouTube, eu peço para o Elton me atender no Zoom para fazer o Pense Comigo, eu peço dentro do grupo onde eu estou inserido, eu peço para o meu anfitrião, eu peço para um aliado, aliada que eu conheci dentro do grupo, que eu gostei da pessoa, da forma com que ela se comporta, da forma com que ela se posiciona, a postura dela. Eu peço para esse aliado qual é a forma correta de fazer, para quem eu devo pensar, a quem eu devo recorrer. E isso, aliado, aliada, é intuitivo. Você pode pedir dentro do seu grupo, se você não tiver questão de, entre aspas, aquele medo de se expor. Você pode pedir para um aliado ou aliada que você conheceu dentro do seu grupo. Você pode chamar o seu anfitrião, anfitriã, se você quiser também. Algumas pessoas dentro do Zoom, quando conseguem participar, pedem ali para que o Elton ou o Ramon façam um Pense Comigo, desde que a pessoa já tenha a estrutura correta, já saiba o que ela está passando, o que ela está tentando e o que ela quer, que eu vou explicar um pouco mais para frente no vídeo, a estrutura do Pense Comigo. Então não existe certo ou errado. Ah, é certo fazer dentro do grupo, é certo fazer com aliado, é certo fazer com anfitrião, não existe certo ou errado. Você vai perceber através da sua intuição qual é o lugar mais adequado ou a pessoa mais adequada para fazer o Pense Comigo junto com você. Então não existe certo ou errado. O Pense Comigo, assim como os protocolos, eu já falei em vídeos anteriores, é intuitivo, não é uma prova de vestibular, não é uma coisa que tenha que ser gabaritada e também não é uma coisa que, por exemplo, eu não sei como fazer, vou ficar estagnado, estagnada, vou ficar travado, travada aqui sem avançar por conta de que eu não sei se eu devo pedir para o anfitrião, se eu devo colocar lá no grupo, se eu devo pedir para o Elton ou para o Ramon. Então, por conta disso, eu não vou fazer, vou ficar parado, vou ficar parada. Você que é aliado ou aliada, já sabe que aqui na Aliança Divergente a gente não para, a gente enfrenta, a gente, vamos se dizer assim, quando não sabe, faz da mesma forma sem saber, porque o mais importante não é você saber tudo, o mais importante é você ter um entendimento que se você não sabe, você vai
fazer o que você está determinado a fazer, e no meio do caminho você ajusta e corrige a rota e você segue sempre em frente. É por isso que você tem esses grupos, é por isso que você tem essa estrutura, todo esse apoio dentro da aliança, para que você não fique travado, travada, para que você não fique estagnado, parado no mesmo lugar. Outra coisa é, por que eu preciso de um Pense Comigo? Você precisa do Pense Comigo, aliado ou aliada, em determinados momentos, por conta de que quando você está passando por algo, quando você está tentando algo, ou quando você está passando por algo, na maioria das vezes, você acaba, vamos se dizer assim, entrando em um lugar onde você e as suas emoções, elas podem te afetar, te paralisar e te influenciar de alguma forma na tomada de decisão. Por exemplo, quando você vê uma pessoa com um problema, às vezes você de fora, pelo fato de você não estar envolvida na emoção do problema, você consegue ter uma percepção mais aberta, uma percepção mais abrangente daquela situação, do que aquela pessoa está passando, daquele problema, e com isso você consegue ter percepções e uma clareza que talvez aquela pessoa, pelo fato dela estar envolvida emocionalmente com aquele problema, ela não consiga lidar com aquilo naquele momento, ela não consiga ter essa clareza mental, nem emocional e muito menos comportamental, para ou sair daquela situação ou avançar no que ela está tentando. É por isso que você precisa, você como aliado ou aliada, em alguns momentos você precisa do Pense Comigo. Passando adiante, quando eu peço um Pense Comigo, quando pedir um Pense Comigo, quando você estiver passando por alguma coisa que você está tentando e não consegue, ou quando você estiver passando por alguma coisa que você está travando, ou seja, um momento ou um motivo. O momento correto é quando você tiver um motivo, quando você estiver querendo alguma coisa que você não está conseguindo. Você está passando por algo, não está conseguindo ter entendimento daquilo, você está tentando algo, não está conseguindo ter entendimento daquilo, você está querendo algo e não está conseguindo alcançar aquele objetivo. Esse é o momento indicado para você pedir um Pense Comigo, em alguma situação de trava, em alguma situação que você não está conseguindo avançar. Esse é o melhor momento para você pedir o Pense Comigo. Qual é a estrutura do Pense Comigo? A estrutura do Pense Comigo, como eu já disse anteriormente, é o que você está passando ou tentando e o que você está querendo. O que você está passando ou tentando ou o que você quer. Essa é a estrutura. Você vai fazer exatamente essa, vamos se dizer assim, essa base para você estruturar o seu Pense Comigo. Às vezes as pessoas não fazem o Pense Comigo porque elas não sabem, eu não sei como que eu faço o Pense Comigo. Ou às vezes elas se confundem na questão da estruturação, elas não focam nos pontos principais e começam a falar um monte de coisa meio que não faz muito sentido. E o principal que é, ok, o que você está tentando? Eu estou tentando tal coisa. Beleza. Ou o que você está passando? Eu estou passando por tal coisa, portanto eu não estou conseguindo avançar. Eu estou tentando tal coisa, só que eu não estou conseguindo avançar. Ok, e o que você quer com isso? Eu quero conseguir avançar, eu quero conseguir resolver, entende? Então, o Pense Comigo, assim como os protocolos e a conversa difícil que muitas pessoas travam também, porque, eu não sei como que eu vou fazer a conversa difícil, por isso que eu não fiz ainda. Isso não existe. Sempre há meios e possibilidades de você continuar avançando, de você continuar seguindo em frente, de você fazer o que precisa ser feito, mesmo, entre aspas, um pouco sem saber o que você precisa fazer, até mesmo porque ninguém sabe tudo. E você não precisa saber tudo, você precisa somente ter força de vontade, percepção, decisão e ação para que você possa avançar, o que a gente chama de PDA.
Eu vou passar para vocês aqui, aliados, uma das maiores dúvidas dos aliados em relação ao Pense Comigo dentro da Aliança Divergente. Isso aqui é muito comum. O Pense Comigo é um Pense para mim? E a resposta é não. O Pense Comigo não é um Pense para mim, nem muito menos um Pense por mim. O Pense Comigo é: eu estou tentando, estou passando, estou querendo e não estou vendo possibilidades, não estou conseguindo ter percepções claras a ponto de entrar em movimento. Você me apoia? Você me ajuda? Eu quero que você pegue o que eu estou tentando, ou o que eu estou passando, ou o que eu estou querendo, e você me ajude a ter ideias, percepções, a ter entendimento, a ter clareza, para que eu possa entender aquilo e com isso eu consiga avançar. Essa semana eu estava em uma das lives não sei se era no canal do Elton ou no canal do Ramon, acredito que era no canal do Elton. Ele estava fazendo alguns atendimentos ali e uma aliada colocou que estava com um problema, ela estava com um padrão e ela não estava conseguindo identificar qual protocolo ela usava, entende? Por exemplo, eu tenho um padrão, eu já, entre aspas, identifiquei o padrão, só que eu não estou conseguindo assimilar, não estou conseguindo ter a percepção de qual é o protocolo que eu vou usar para aquela determinada situação. No caso dela, ela entendeu, ela percebeu que ela estava tendo um padrão de endividamento e que toda vez que ela se endividava, o marido dela tinha que correr para socorrer ela. Espero que ela esteja vendo esse vídeo. Nós tivemos um bate-papo ali no chat e eu passei algumas percepções para ela vendo de fora, sem estar envolvido emocionalmente na situação, trazendo clareza e colocando ela para pensar, colocando ela para refletir. Eu fiz perguntas do tipo: você já identificou qual é o seu padrão controlador? Qual é o padrão controlador dele? Ela identificou que ela tem um padrão narcisista e que o marido dela tem um outro padrão, ou tem o mesmo padrão, não lembro como foi exatamente, e eu perguntei para ela novamente. Eu falei: ok, eu fiz uma outra pergunta para ela depois. Eu perguntei: você já entendeu o que está por trás desse padrão de endividamento? O que você está querendo com isso? Qual é a utilidade? Você está tentando prender alguém? Você está tentando punir alguém? Culpar alguém? Você está tentando se vingar de alguém? Ou você está tentando se proteger de alguém? Eu fui fazendo essas perguntas para ela, para que ela pudesse refletir, para que ela pudesse entender, perceber, decidir e agir a partir disso. E a gente continuou conversando ali, e eu lembro que ela me fez uma última pergunta. Eu não lembro qual foi a última pergunta, mas eu lembro qual foi a minha resposta. E na minha resposta eu falei alguma coisa do tipo: eu não tenho como te garantir nada. A única coisa que eu estou fazendo aqui é te colocar para pensar. Eu estou tentando ajudar você a ter percepções fora das percepções que você já teve em relação à mesma questão. Um exemplo que é muito claro dentro da aliança, a partir do momento que você começa a entender a questão dos controladores e dos padrões, você começa a entender algumas coisas. Por exemplo, o que eu identifiquei naquela situação é que, se ela tem um padrão de endividamento e o marido dela é a pessoa que socorre ela, que salva ela todas as vezes, por mais que ela me disse que eu entro num comportamento, eu entro num padrão de endividamento e toda vez ele que tem que me socorrer, e a gente faz algumas coisas juntos, ele tenta me ajudar a desenvolver novos negócios, desenvolver novos projetos, está sempre me auxiliando, me apoiando e tal. Só que eu quero fazer tudo do meu jeito, por isso que eu entendo que eu tenho um padrão narcisista. Ok, o narcisista realmente é assim, ele quer fazer tudo do jeito dele.
Ele quer que tudo seja do jeito dele, ele quer controlar tudo. Agora, pare e pense, aliados. Se ela tem um padrão de endividamento e o marido dela, que toda vez que ela se endivida, é a relação que apita, lembra da relação? Padrão, comportamento e relação. Se o marido dela é a pessoa que está salvando ela todas as vezes, você já entendeu onde eu quero chegar, sim ou não? Na verdade, não é ela que está tendo um padrão de narcisista. Ela pode estar tendo um padrão tanto de vítima natural quanto vítima intencional ou vingadora, por mais que ela seja uma pessoa que se entende como narcisista, porque os controladores, eles se manifestam de acordo com a situação ou de acordo com a relação, principalmente de acordo com a relação. Você pode ter um padrão com uma pessoa e você pode ter outros padrões com outras pessoas mediante a forma com que você se relaciona com outras pessoas. O Pense Comigo praticamente é isso, tá? Então eu vou falar para você aqui algumas coisas para encerrar o vídeo. Eu vou falar para você algumas coisas que já me aconteceram quando eu fiz alguns Pense Comigo, tanto individual ou em grupos. Na maioria dos grupos da Aliança Divergente, existem os grupos de apoio. Dentro do seu grupo de apoio tem o seu anfitrião, tem os aliados. E dentro dos grupos, às vezes, tem algumas reuniões que podem ser online ou presenciais. E nenhuma dessas reuniões que teve online dentro do grupo onde eu sou inserido, se você não sabe de onde eu sou, tem no primeiro vídeo aí, eu falo um pouco da minha história, porque eu entrei na Aliança, assista, eu vou deixar um cardzinho passando aqui em cima, ou vai ter o link desse vídeo na descrição, contando um pouco da minha história, como que eu vim parar na Aliança Divergente, porque que eu me apaixonei pela metodologia, por todo esse universo que envolve e engloba a aliança, e porque está sendo bom para mim também. Eu falo tudo isso em um vídeo, e num outro vídeo eu falo um pouco de como você começar de forma correta, qual é o passo a passo ali, os primeiros passos que você deve dar dentro da Aliança Divergente assim que você ingressa, ou se você já ingressou e está um pouco perdido, um pouco perdida, não sabe se começa pelo plano perfeito, não sabe se começa pelos protocolos, não sabe se começa por alguma outra questão ali, está meio perdido, meio perdida, tem um vídeo aí no canal também explicando um pouco isso, um passo a passo ali de como você começar. Assim que eu resolvi fazer os meus primeiros Pense Comigo, foi bem legal porque os aliados me ajudaram a ter uma percepção de que eu estava passando por algo, estava tentando algo e estava querendo algo. E no embate ali, na conversa, eu fui explicando o que eu estava passando, o que eu estava tentando e o que eu estava querendo. E nisso apareceu ali um possível padrão de estar fugindo de um enfrentamento mediante a uma situação lá do passado, que já teve um embate, já teve sei lá, um arranca-rabo ali, vamos colocar assim essa palavra, vamos dizer desse jeito, que trouxe algumas situações desagradáveis e eu não estava querendo mexer naquilo para não reviver de novo aquilo que eu já tinha passado ali no passado e que para mim, na minha cabeça, eu já tinha colocado um ponto final nisso, eu já tinha colocado uma pedra em cima dessa situação. E nenhuma das lives eu assistindo o Ramon, vocês percebem que eu assisto muitas lives, eu estou o tempo inteiro assistindo lives, eu assisto as aulas, assisto as lives também, tanto ao vivo quanto reprise, porque nessas lives eles fazem os atendimentos e os atendimentos eles estão me trazendo, me trouxeram muita clareza. Então já fica uma dica aí para você, aliado, aliada, se você tiver um tempinho, assista uma reprise de uma aula, assista uma aula ao vivo, alguma live, alguma coisa, e fique de olho nos atendimentos, eles são imprescindíveis para trazer clareza mental para você, para trazer percepções sobre o que você está tentando, o que você está passando e como o que você deve fazer para você avançar dentro da Aliança Divergente, para que você possa atingir cada vez mais rápido e de forma, vamos se dizer assim, mais organizada, de forma mais assertiva, o seu sonho grande, que é
através do seu plano perfeito. E isso foi muito legal porque me trouxe essa percepção. Por exemplo, eu estava possivelmente de forma inconsciente, meio que evitando ou fugindo de um enfrentamento, de um confronto. Inclusive a gente está no meio do confronto, os áudios diários estão cada vez melhores. Se você não ouviu o áudio diário hoje, ouça. Se você não conseguir ouvir, você ouça o áudio diário de amanhã, é muito importante também. Eu procuro ouvir todos os áudios diários que eu posso. Procuro estar sempre inserido no universo da Aliança Divergente, em tudo que a gente tem disponível para nós. Os encontros semanais de impulso e reforço também são muito bons, traz muita clareza, mas eu adoro as lives e os atendimentos. Porque traz uma percepção diferente, porque eles estão avaliando a vida das outras pessoas, e conforme você vai entendendo, percebendo o que está acontecendo na vida das pessoas, às vezes você fala, poxa, eu estou passando pela mesma coisa, está acontecendo isso comigo também. Eu tive esse comportamento, eu fiz essa mesma coisa, eu passei por essa mesma situação. E isso traz muitas percepções, é muito legal. Uma outra coisa que eu percebi também, aliados, foi que eu estou tentando romper o meu teto. Eu percebi que eu batia no teto e despencava, eu e a minha esposa. Nós temos um teto, toda vez que a gente chegava perto do nosso teto, a gente despencava. Eu sabia, entre aspas, assim, que isso estava acontecendo, mas eu não tinha o nível de clareza que eu desenvolvi a partir do momento que eu entrei na Aliança Divergente em relação a isso. Quando eu percebi, ficou muito claro que nós estávamos tentando romper o nosso teto para passar para o próximo ciclo. Lembra, o Ramon e o Elton fazem muito desenho lá do ciclo. Você deve saber que você está dentro de um ciclo, quando você rompe o seu teto, você passa para o próximo ciclo. E quando você está prestes de romper o seu ciclo, existe a zona de pré-queda. Se você não quebrar os padrões, você repete o ciclo. E com isso, na conversa que eu tive ali com os aliados, no Pense Comigo que eu fiz, eu percebi que, ok, eu estava em um determinado momento da minha vida tentando romper o ciclo, quebrar os padrões e avançar. Estava tentando romper o meu teto, só que quando eu caí, eu voltei para o meu chão. Lembra? Teto e chão, chão e teto. A zona de pré-queda é lá em cima, no seu teto financeiro ali, e o seu chão é no mínimo que você consegue fazer ali para se manter, para se sustentar. Agora veja a sacada que um aliado teve. Ele chegou para mim e falou assim: você já percebeu algumas coisas que você falou que estão te prendendo, que estão mantendo você no chão? Você não pode, entre aspas, você não vai conseguir avançar enquanto você não resolver essas coisas, essas pendências, para que a partir disso, essas pendências são como se fosse sabe aquele bonequinho que o Elton coloca nas lives do resgate dos otimistas, aquele bonequinho todo amarrado ali, cheio de cordas entrelaçadas nele, todo emaranhado ali? Comece a observar, aliado, aliada, as coisas que te prendem no chão, no seu chão, as coisas que ainda te mantêm no chão. Comece a se libertar dessas amarras. Por exemplo, eu estava com essa situação que eu falei, que eu estava passando ali, que eu estava meio que tentando fugir do embate, do enfrentamento. Tinha uma outra situação também de uma coisa que estava acontecendo aqui. Eu acho que era alguma conta de alguma coisa da casa aqui que não estava no meu nome nem no nome da minha esposa, e isso também não fazia sentido. Só que esses pequenos detalhes, essas pequenas percepções, essas pequenas coisas, conforme você vai alinhando essas coisas, você vai, entre aspas, corrigindo essas coisas. Por mais que você pense que não tem problema nenhum, qual problema tem de eu ter uma conta de telefone no nome de uma outra pessoa que não mora aqui? Pode ser que não tenha problema nenhum, mas se der um problema, aí que vem a percepção. Se der um problema, né, relacionado a essa conta, quem vai precisar resolver se não estiver no seu nome?
Se você tiver essa percepção, você vai entender qual é a relação que está atrelada nisso. É por isso que é tão importante assim você ter esse pense comigo. E o aliado me esclareceu isso. Inclusive eu quero aproveitar para agradecer aqui esse aliado. Se você estiver em algum momento assistindo esse vídeo, você vai saber que foi você que me ajudou a ter essa percepção. O nome do aliado é o Tarsis, do nosso grupo lá, da Aliança Divergente. Outra coisa também que um outro aliado me ajudou a ter uma percepção em relação à questão de um Pensa Comigo que a gente fez, foi que existem algumas interferências nos nossos relacionamentos, existem as interferências de pessoas que vêm dar palpite na nossa vida, a famosa invasão de núcleo interno, quando a pessoa vem de fora querendo dar palpite na sua vida, querendo controlar a sua vida através da relação que você tem, que de repente não tem os limites claros ali, que você não colocou os limites ainda. E isso acontecia muito no meu relacionamento no início, em relação à questão da criação que os pais da minha esposa tiveram com ela. Eles interferiam muito, eles são pessoas maravilhosas, mas eles são pais super protetores. A minha esposa já tem uma idade, já é uma pessoa adulta, já passou ali dos seus 30 anos, e mesmo assim eles tratavam ela, hoje nem tanto mais, mas eles tratavam ela como se fosse um bebê, uma criança, fazia tudo por ela, não deixava ela tomar iniciativa, não deixava ela ter atitude, não deixava ela, o famoso, não deixava ela ir para a vida. E quando a gente começou a se relacionar, eles ficavam controlando a vida dela desse jeito, e eu percebi que através da vida dela, eles controlavam a minha vida também. Ou seja, eles não falavam as coisas diretamente para mim, mas eles falavam para ela. Eles meio que tentavam induzir ela a tomar decisões, e essas decisões me afetavam também, por conta de nós sermos um casal. Agora, veja que legal que foi que um aliado trouxe para mim. Ele me falou o seguinte, ele falou, isso acontece por conta de que talvez eles ainda não perceberam alguma coisa em você, ou eles não percebiam alguma coisa, deixa eu corrigir, isso foi no começo da relação, eles não percebiam alguma coisa em relação a você, ou eles não estavam 100% seguros em relação à questão do relacionamento que você tinha com a filha deles. O nosso relacionamento é um relacionamento maravilhoso. A minha esposa é muito parceira, nós nos amamos muito e estamos completando, inclusive nesse dia de hoje, 6 anos e 1 mês de relacionamento, um relacionamento assim que eu sempre sonhei para minha vida. Só tenho a agradecer ela por isso e por Deus ter colocado ela no meu caminho e pelas coisas que eu fiz de forma consciente ou inconsciente para ter encontrado ela. A gente vive um relacionamento realmente assim que todo casal sonha em viver, porém existiam essas interferências e o aliado me trouxe essa percepção. Você já observou alguma coisa relacionada a essa questão da validação deles em relação ao relacionamento de vocês? Você já observou alguma coisa? Você observa alguma coisa? E isso foi uma percepção muito boa que esse aliado me trouxe em um desses Pensa Comigo, porque precisa existir uma validação. Inclusive, em uma das lives que eu assisti essa semana, o Ramon, ou o Elton, atendeu um casal que o rapaz era bem novinho e a moça já tinha uma idade lá nos seus 40 ali, e a moça fazia 2 milhões por mês, o teto dela era 2 milhões e o teto do menino, embora ele muito novo, uma média de uns 25 anos, o teto máximo dele ali estava nos 30 mil. Então precisava existir toda aquela validação dele em relação ao que ele queria com ela, dela em relação ao que ela realmente queria com ele, da família dele em relação a ele se relacionar com uma pessoa mais velha e da família dela em relação a ela se relacionar com uma pessoa mais nova. Veja que louco que é isso. E essa validação, ela pode vir de várias formas, em várias questões. Eu estou usando o exemplo deles para que você possa entender, para que você possa assimilar. Mas tinha que existir uma validação ali externa para que eles pudessem, externa e interna, para que eles pudessem avançar, para que eles pudessem seguir em frente. Então, talvez no começo ali, eu e a minha esposa, a gente estava passando, principalmente eu, porque isso afetava muito mais a mim, embora afetava ela também,
mas ela é a filha deles e eu sou simplesmente o genro deles, né? Eles, meu sogro e minha sogra. Então, com isso eu tive essa percepção também, isso me ajudou a entender um pouco sobre essas interferências. É por isso que é importante você usar a estrutura, toda a estrutura da Aliança Divergente, principalmente a estrutura do Pense Comigo. Esse vídeo, espero que tenha ajudado você, aliado, aliada de alguma forma. Espero que você possa refletir sobre as coisas que eu falei aqui, que você possa perceber algumas coisas, que você possa decidir e principalmente que você possa agir mediante ao que você ouviu aqui no vídeo, é o nosso famoso PDA. E se você estiver gostando dos vídeos que eu estou produzindo aqui no canal, o Aliado Divergente, falando sobre a Aliança Divergente, do Elton Euler, o autor da Teoria da Permissão, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, deixa a sua dúvida aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida nos comentários, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de algum tema que eu possa falar no próximo vídeo, quem sabe eu pego a sua sugestão e faço um vídeo em cima, pesquiso, estudo alguma coisa e trago algum vídeo para você que possa de repente te ajudar a avançar cada vez mais aqui dentro da Aliança Divergente. Deixe o seu comentário também e me fale aqui embaixo se você já teve algum celebre comigo, alguma coisa legal que você conseguiu alcançar, algum objetivo, alguma coisa legal que você conseguiu superar. Conte aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários e vou gostar muito de responder também. Fique à vontade, volte sempre que quiser e que puder aqui no canal. Então, o vídeo de hoje é esse. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu e fui.